Shalom, Manishma, paz, como você está? Nós queremos hoje continuar o nosso estudo dos livros históricos, falando dos livros dos reis. Então, em primeiro lugar, eu quero te dizer que, embora na nossa Bíblia nós tenhamos primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis, esses livros originalmente eles faziam parte de um único sefer, de um único rolo. Eles não eram separados. Na Bíblia, quando nós vamos para as Escrituras, quando nós vamos para a Bíblia hebraica, esses livros estão juntos. Nós não temos primeiro de reis e segundo de reis, nós temos um único livro, o livro dos reis. Esse livro provavelmente foi escrito por Jeremias, pelo menos assim a sua maior parte. Teólogos, alguns historiadores, assumem que pelo menos o final do que nós chamamos de segundo livro, tenha sido escrito ou revisado por Esdras. Então é muito provável que nós tenhamos Jeremias como autor de uma grande parte, mas um pedaço desse livro tenha sido escrito por Esdras e provavelmente todo o livro tenha sido revisado por Esdras. Em hebraico, esses livros formam, como eu disse, formam o livro de Lakim, que é o livro exatamente, o livro que narra os reis, o livro dos reis, ou do período dos reis. Quando a Septuaginta foi uma tradução feita por 70 sábios judeus. Eles fizeram a tradução das Escrituras, do Antigo Testamento. Tá? Eles pegaram o Antigo Testamento e traduziram esse Antigo Testamento para o grego. Então, todas as vezes que você ouvir alguém falando de Septuaginta, ele está falando do Antigo Testamento, está falando de uma escritura que foi feita por 70 sábios judeus da língua hebraica para o grego. Hebraico e aramaico, porque a gente sabe que tem alguns textos em aramaico, por exemplo, em Esdras. Então, ele está pegando esses textos, eles pegaram esses textos e traduziram esses textos para o grego, num período ali helenístico. Essa é a mais antiga tradução do Antigo Testamento que a gente tem. Tá? Então você tem o Antigo Testamento no hebraico, você tem escritos, como nós já vimos, até do século XIII, início do século XIV a.C. Mas a tradução mais antiga que nós temos é essa tradução que nós chamamos de Septuaginta. Septuaginta porque vem de 70 sábios judeus, e é uma tradução do período helenístico. Esses livros, os livros dos reis, eles foram escritos a partir de registros históricos. Então, provavelmente, o escritor consultou documentos. Por isso que a gente tem, por exemplo, há pouco tempo, um grupo de arqueólogos descobriu as vinhas de Nabote, que mostram para a gente o período ali do reino de Acabe. Nós temos agora um achado arqueológico que mostra as vinhas de Nabote. Quando nós olhamos para o livro dos reis, quando um arqueólogo olha para o livro dos reis e faz a leitura, tanto do livro dos reis quanto do livro das crônicas, e faz a leitura desses livros, ele sabe que esses livros têm um alto grau de veracidade. Por quê? Porque eles foram escritos com base em documentos. Eles não foram escritos com base em apenas na observação. Não. Deus inspirou os escritores para que os escritores analisassem os documentos daquele período, percebessem o que estava acontecendo naquele período, escrevesse isso debaixo da inspiração do Espírito Santo. Então você vai ver, por exemplo, Salomão reinando, e você não vai ter um documento escrito mostrando que Salomão foi um homem mais sábio da sua época. Não. Mas a inspiração do Espírito Santo no escritor fez com que o escritor percebesse que porque Salomão foi um homem muito sábio, e o mais sábio, o escritor diz, de todos os tempos, isso só pode ter sido resposta de uma oração. E essa oração foi a oração feita por Salomão, quando ele pediu: Senhor, eu não quero riqueza, não quero nada, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Deus então traz sabedoria, paz, prosperidade
para o reinado de Salomão. Então, quando os arqueólogos vão analisar isso e vão fazer escavações, vão fazer pesquisas com base no que está escrito nesse livro, nesse sefer, nesse rolo, eles sabem que aquilo ali tem um cunho histórico importantíssimo. E justamente por isso eles encontraram as vinhas de Nabote, justamente por isso eles encontraram o túnel por onde Jerusalém foi conquistada. Tá? Então são livros que têm uma alta veracidade histórica, tá? Estou falando histórica, porque teológica nós não estamos discutindo isso, né? Nós temos 100% de veracidade, mas tem uma alta fidelidade, vou colocar assim, uma alta fidelidade histórica e que serve de documento para hoje, para os historiadores que não são, né, preconceituosos, né, de hoje. Provavelmente esse livro ele foi escrito entre 530 até 570, 580 antes de Cristo. Por quê? Porque a gente vai perceber que esses escritos eles estão antes do exílio, né? Quando o povo é levado, Judá, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e de Levi, quando esse povo é levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Então, provavelmente o livro foi escrito aí. Né? Tem historiadores que colocam até um período um pouco mais antigo, por volta do ano 650 a.C. Mas a verdade é que ele deve ter sido escrito aí em meados do sexto século antes de Cristo. Então nós vamos ter esses livros narrando, por exemplo, né, trazendo para nós uma mensagem importante, mostrando que o sucesso de qualquer reino está ligado à fidelidade à lei de Deus. A primeira parte do primeiro livro mostra de forma muito clara que o sucesso do reinado estava ligado à fidelidade à Torá. Então, aqueles reis que não conseguiram ser fiéis à Torá não tiveram sucesso no seu período de reinado. E essa infidelidade à Torá, de uma forma continuada, vai levar o povo a uma divisão, né? A divisão do reino das tribos que estão no norte, né? O que vai ser chamado por alguns de Reino do Norte, embora a Bíblia não chame de Reino do Norte, a Bíblia chama de Casa de Israel, e o também chamado Reino do Sul ou Casa de Judá. Tá? E nós vamos ver aí que, principalmente no norte, na Casa de Israel, uma idolatria cada vez maior. Cada vez maior. Então, quando nós percebemos, quando nós olhamos para o texto, né, nós percebemos as causas, nós percebemos as intrigas, nós percebemos todos os fatores, né, que levantaram Jeroboão, que excluíram Jeroboão, que trouxeram Jeroboão de volta e que colocaram Jeroboão como o rei da casa de Israel. Né, e fez então com que houvesse ali essa separação. Né, até hoje, nós, apesar de, quando olhamos para Israel hoje, nós chamamos o povo de judeu, na verdade. Quando você está chamando o povo de judeu, você está falando que eles são descendentes de Judá e não descendentes de Abraão. Porque os descendentes de Abraão, eles eram chamados antes de hebreus ou de israelitas. Só depois da volta do cativeiro é que eles passam a ser chamados, ou da volta do exílio, é que eles passam a ser chamados de judeus. Por quê? Porque a casa de Israel, o reino do norte, vai se misturar a outros povos. Nós vamos ver isso com mais detalhes um pouco à frente. Tá? Então, nós podemos pegar esses livros e dividir por períodos para a gente estudar. O primeiro período do primeiro livro vai mostrar para nós o reinado de Salomão. A gente vai ver um reinado de paz. Salomão não enfrentou uma guerra. Salomão não teve um reino vizinho tentando invadir Israel. Salomão, ele gozou de um período de muita paz, e além de muita paz, de muita prosperidade, porque Davi havia conquistado isso para Salomão. Aqui há uma lição importante para os pais. Você conquista uma herança para os filhos, não apenas uma herança material, mas uma herança espiritual para os seus filhos. A Bíblia está nos revelando, a Bíblia está nos mostrando isso. Então nós vamos ter Salomão
pedindo para Deus sabedoria, Deus concedendo sabedoria a Salomão, Salomão construindo o primeiro templo, o templo de Salomão, está ali no primeiro livro de Reis. Nós vamos ver ali a consagração desse templo, onde milhares de animais foram sacrificados para consagrar todos os utensílios do templo, para consagrar o templo, para agradecer a Deus, para trazer ofertas a Deus. Nós tivemos ali ofertas de metais, de ouro, de prata, de cobre. Nós tivemos um grande envolvimento da nação, e a Bíblia diz que no dia da inauguração desse templo, o próprio Asaf, quem é restaurado ali para falar para compor a música dessa inauguração, e nós percebemos que no dia dessa inauguração a glória de Deus vem sobre aquele templo de uma forma tão tremenda, tão poderosa, tão forte, que a Bíblia nos diz que nenhum sacerdote conseguia se manter de pé dentro daquele templo. Porque Deus olhou, como Deus olhou lá em Gênesis 10 e 11, Deus olha de novo agora, e Deus percebe agora o povo unido, não para querer, como lá na Torre de Babel, para querer se igualar a Deus, mas um povo unido para glorificar, um povo unido para louvar o nome do Senhor. E Deus então se agrada dessa atitude e manifesta ali a sua glória. E a Bíblia diz que a glória enche o templo de tal forma que os homens não conseguiam permanecer de pé. E nós temos ali uma promessa tremenda, porque Deus diz, no texto de 1 de Reis, Deus diz: a partir de agora, toda oração que se fizer nessa casa, nesse templo, eu ouvirei. É por isso que até hoje os israelenses oram no Muro das Lamentações, que é uma parte do templo. Quando o templo foi destruído, sobrou só o muro. Até hoje eles oram ali, naquele muro. Por quê? Porque eles creem nessa palavra de Deus que disse: eu vou ouvir as orações. As orações que forem feitas nesse templo, eu ouvirei. E eu responderei. Tremendo isso. Pouco tempo depois, a criação desse templo cria na cabeça do povo uma ideia errada. Olha o perigo de nós não permanecermos firmes nas Escrituras. O povo começa a olhar para o templo e achar que o poder era do templo. Começa aí o que a gente chama de templismo, que até hoje é presente. Já percebeu? As pessoas não conseguem pensar que elas são igreja dentro das suas casas. Não, elas acham que igreja é o local físico, é aquele monte de tijolos ali, aquele salão onde elas se reúnem. E isso é terrível, terrível. Por quê? Porque, embora Deus se manifeste ainda naquele salão, que não é mais o templo, que quem chama de templo, no mínimo, está cometendo aí um erro, embora Deus ainda se manifeste ali, Deus se manifesta lá porque a igreja está reunida lá, não porque o lugar em si seja importante. Não há essa ideia mais no Novo Testamento. Tanto no Novo Testamento, a concepção de igreja é completamente diferente da igreja que nós temos hoje. As pessoas se reuniam nas casas, não havia essa organização formal que nós temos hoje. Claro que quando isso foi crescendo, precisou de um lugar cada vez maior, mas o povo se reunia nas sinagogas, no lugar do judaísmo, para falar de Jesus. Nós precisamos entender isso. E aí, quando nós chegamos, à medida que nós vamos caminhando e chegamos ao segundo livro, que nós chamamos de segundo livro dos reis, nós vamos perceber que os reis, eles eram a influência espiritual sobre a nação. E justamente por esse motivo, justamente por isso, o povo vai seguir o rei. Por quê? Porque o rei é uma autoridade delegada por Deus. E até hoje, nós vemos esse fundamento. No Novo Testamento, nós vemos esse fundamento. Por isso, nós precisamos obedecer a autoridades constituídas. Mas nós também precisamos ser críticos. E quando nós analisamos o texto de Reis, nós devemos entender que reis que não tinham o coração em Deus levaram o povo para a idolatria, afastaram o povo de Deus. Reis que se afastaram de Deus trouxeram condenação sobre o povo, trazendo, por exemplo, o cativeiro da Assíria sobre a casa de Israel,
o exílio, né, que alguns chamam de cativeiro, eu prefiro chamar de exílio, porque o povo saiu da terra, o exílio do reino de Judá na Babilônia, levados por Nabucodonosor. Por quê? Porque foram reis que não entenderam que a autoridade que estava sobre eles era uma autoridade delegada por Deus e que, portanto, eles deviam agir segundo a direção de Deus. Quando nós temos um governador, um presidente, um prefeito, quem quer que seja, que exerce a autoridade secular, mas que essa autoridade afasta o povo de Deus, nós precisamos entender, nós precisamos abrir os olhos. Nós precisamos entender que essa autoridade já não age mais segundo Deus. Ele já não está mais ali delegado por Deus. E embora você não vá desobedecer à lei, porque senão você vai para a cadeia, mas você precisa entender que a sua submissão à autoridade é a autoridade que revela uma autoridade delegada por Deus. Porque senão, irmãos, como é que nós pregaríamos o Evangelho na China? Não é? Eu acho estranho alguns cristãos que pregam uma submissão quase irracional e incentivam a missão na China. Peraí, mas não existe uma ordem do governo chinês que lá não se deve, que a igreja lá é a igreja instituída pelo poder comunista, que ninguém deve pregar outra palavra, outro ensino que não seja aquele do comunismo? Então, se eu estou lá pregando o Evangelho, eu não estou deixando de me submeter à autoridade? Então, por que eu relativizo isso? Em alguns casos eu obedeço, em outros casos eu não obedeço. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter entendimento do que a Bíblia fala sobre submissão à autoridade. A Bíblia não diz que eu tenho que me submeter a autoridades que são idólatras. A Bíblia diz que eu tenho que submeter a autoridades que são injustas. Isso é diferente. Por quê? Porque muitas vezes essa autoridade injusta, ela é a vara na mão de Deus. Deus está usando aquela autoridade para punir o povo ou para, de uma certa forma, disciplinar o povo. Mas a Bíblia não diz nesse texto que eu tenho que me submeter a uma autoridade idólatra. Não é isso que está escrito. Embora toda a autoridade venha de Deus, mas eu preciso ler o contexto do que o apóstolo Paulo está dizendo. Então é importante a gente entender isso. Nós percebemos, por exemplo, no primeiro livro, o ministério do profeta Elias. Elias não foi submisso a Jezabel, pelo contrário, Elias trazia palavras duras falando para Jezabel que ela seria punida por Deus, que ela morreria. Elias não se submeteu e Elias estava em pecado? Claro que não. Elias é um homem segundo Deus, um homem que fala segundo a palavra de Deus e fala contra Acabe. Quando nós hoje, como igreja, tomamos uma atitude que deve ser a nossa atitude profética e não covarde, de falarmos contra aqueles que estão errados, contra aqueles que estão usando a autoridade para oprimir o povo, para levar o povo para se afastar de Deus ou para criar um ídolo, dizendo que o povo então adore esse ídolo, nós estamos agindo de forma profética, como Elias agiu. Quando nós olhamos depois de Elias, nós vemos Eliseu, e nós vemos no período do ministério de Eliseu exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então nós precisamos ter entendimento que só virá estudando as Escrituras. Por isso que você está fazendo esse curso, não é? Para aprender um pouco mais as Escrituras. Então, quando nós vamos estudando esse livro, nós percebemos ali a divisão dos reinos. Nós vamos falar um pouco mais delas no livro das Crônicas, como eu falei. Mas aí nós vemos que no reino, chamado Reino do Norte, na casa de Israel, nós vamos ter basicamente Amós e Oséias, só 2 profetas. Lembra que eu falei lá no início dos 12 dos profetas menores? Nós temos aqui 2 deles, Amós e Oséias. Eles estão profetizando onde? Na casa de Israel. É isso que Oséias diz quando ele obedece uma ordem de Deus para se casar com uma prostituta. Por quê? Porque a casa de Israel havia se prostituído. A casa de Israel havia feito ali casamentos mistos. Por isso, os samaritanos não eram considerados judeus puros. Por quê? Porque aconteceram milhares de casamentos mistos entre os dominadores, o povo da Assíria, e a casa de Israel, as tribos que estavam
para o norte de Jerusalém. Já no Reino do Sul, nós vamos perceber Isaías, nós vamos perceber Jeremias, que são dois profetas maiores, né? Nós vamos perceber Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, todos esses são profetas menores e estão na casa de Judá, no Reino do Sul. Ok? É importante a gente entender isso. Quando você está lendo os profetas menores, você tem que colocar isso na sua cabeça. Peraí, Amós. Para quem que Amós está falando? Amós está falando para o Reino do Norte. Amós está falando para a casa de Israel. Tá, mas quando eu estou lendo Abacuque está falando para quem? Abacuque está falando para Judá. Então, quando nós vemos a grande mensagem de justiça social do livro de Abacuque, eu preciso me lembrar. Abacuque profetizou para o sul. Ele está falando do sul. Isso tem que estar claro na minha mente, para eu entender melhor o que eu estou lendo. Amém? Porque todo livro, todo texto tem um contexto. E interpretar esse texto fora do contexto é pretexto para uma heresia. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Bom, então, no segundo livro, nós vamos ver de forma bem clara, né, o exílio de Judá. Eu sei que muitas vezes aparece cativeiro, né, mas eu não gosto muito dessa palavra, porque na verdade eles não foram colocados cativos. Fazer um cativeiro é fazer um lugar fechado e não permitir que as pessoas saiam de lá. O que aconteceu foi um exílio. Tá? Eles foram retirados da terra de Israel pelo rei Nabucodonosor e foram levados para a Babilônia. Mas isso não aconteceu de uma vez só e nem todas as pessoas foram levadas. Nós tivemos pelo menos 3 etapas. A primeira etapa aconteceu por volta do ano 606, no reinado de Jeoiaquim. Nesse primeiro grupo foram levados os príncipes, pessoas de uma instrução um pouco maior, pessoas com poder aquisitivo um pouco maior. Foram os primeiros escravos. Mas Nabucodonosor percebe que só essas pessoas não era suficiente para impedir que a casa de Judá talvez quisesse depois fazer uma aliança, como já havia feito antes com a Síria, uma aliança para tentar trazer o povo de volta. Então ele tem uma segunda remessa. Essa segunda remessa aconteceu cerca de 10 anos depois, no reinado de Joaquim, por volta do ano 597, essa segunda remessa. E ainda depois, mais cerca de 10, 12 anos depois, por volta de 1585, 1587, nós vamos ter uma terceira e última remessa, né, de judeus. E foram deixados judeus. A terra não ficou deserta. Os pobres, principalmente os pobres, aqueles que não tinham nada, que não ofereciam nenhum tipo de perigo, eles foram deixados. Tá? Essa terceira remessa é importante a gente entender, porque ela aconteceu no reinado de Zedequias. Tá? E esse rei é o rei que é levado cativo como se fosse um animal. A Bíblia diz isso. Também nesse período nós vamos ter a destruição de Jerusalém. Nabucodonosor ordena que Jerusalém seja destruída, os muros são derrubados, esses muros só serão reconstruídos cerca de por volta de 140, 130, 140 anos depois. Tá? Então nós temos aí a destruição de Jerusalém, destruição do templo, né? Nós não temos agora nenhum tipo de culto mais do povo judeu, né? Por quê? Porque o povo é levado cativo. E aí é importante a gente entender o seguinte: lá no exílio da Babilônia, o povo permaneceu firme, permaneceu fiel, pelo menos uma grande parte do povo. É nesse exílio que nós vamos ver o ministério de Daniel. Daniel, um jovem, cerca de 16 para 18 anos, quando saiu de Judá, é levado para a Babilônia. E lá, Daniel interpreta um sonho do rei, lá no capítulo 2, e Daniel se torna um conselheiro, uma espécie de conselheiro-mor do rei. Daniel vai passar por reinados diferentes, sem perder o seu posto de primeiro-ministro.
mostrando que Deus de fato honra aqueles que são dele, independente das circunstâncias externas. Daniel foi o homem de confiança de Nabucodonosor. Daniel foi o homem de confiança de Ciro. Daniel foi o homem de confiança de Dario. Então, embora Dario tenha sido responsável por mandar Daniel para a cova dos leões, porque caiu uma cilada dos outros conselheiros, né? O próprio Dario, você vai ver Dario fazendo jejum por Daniel. Quando ele manda Daniel para a cova dos leões, a Bíblia diz que o rei não dormiu e não comeu. Ele ficou em jejum por Daniel. Quando o dia nem amanhece direito, Dario está lá do lado da cova, falando para eles, abram isso aí, Daniel, servo do Deus vivo, será que Deus te livrou dos leões? Daniel fala, rei, fica tranquilo, eu estou aqui, os leões jejuaram, do mesmo jeito o senhor jejuou e os leões jejuaram, a gente até trocou uma ideia aqui durante a noite, o senhor pode ficar despreocupado. Né? Por quê? Porque Deus vai usar a vida de Daniel para converter o coração daquele homem, daquele rei ímpio. E aí que a gente percebe, quando Ciro vai permitir que o povo comece a voltar para Jerusalém, a influência que aquele homem de Deus teve naquele lugar e teve naquele reino. Por isso, é tão importante que a gente tenha homens de Deus. Quando eu digo homens, estou falando aqui de homens e mulheres. Homens de Deus no governo. Mas homens que eram de Deus e foram para o governo por suas habilidades e competências. Que foram levantados por Deus, mas porque estavam capacitados para estarem naquele lugar. E homens que, estando no governo, não se corrompem e não deixam de ser homens de Deus. Daniel jamais se corrompeu. Sadraque, Mesaque, Abednego jamais se corromperam. Por isso Deus os livrou na fornalha. Sabe, é algo tremendo nós podemos ter pessoas de Deus exercendo funções do governo. Nós não precisamos de deputados que sejam crentes, de senadores que sejam crentes, de presidente que seja crente. Não. Nós precisamos de crentes que sejam deputados, de crentes que sejam senadores e de crente que seja presidente. Não crente num cristianismo cultural, como nós percebemos ultimamente, mas crentes, de fato, com a vida transformada pela ação do Espírito Santo. Disso nós precisamos, porque isso pode mudar a nossa nação e mudar a história das futuras gerações. Pense sobre isso. Deus te abençoe. Shalom. Lehi Traor.